Bora estudar! Viagem aos seios de Duília, Aníbal Machado. Antes de falar do conto, né? Antes de analisarmos aí o conto, vamos falar um pouquinho de Aníbal Machado. Aníbal Machado é um cara, uma curiosidade do Aníbal Machado, assim, né? Muito bacana. É que Aníbal Machado, além de escritor, tá? Ele foi jogador de futebol, tá? Ele foi jogador de futebol. Inclusive, ele faz parte da história do Atlético Mineiro. Tá? Por quê? Porque ele foi o primeiro atleta do Atlético Mineiro a marcar um gol. Né? A primeira partida em que o Atlético Mineiro disputou, né, na sua história, o primeiro gol marcado foi por Aníbal Machado. Tá? Muito jovem, então adorava futebol, claro. Jogou por 3 anos no Atlético Mineiro e depois abandonou. Né? O Atlético Mineiro até hoje tem esse carinho pelo Aníbal Machado, tá? Esse escritor ali mineiro, tá? Muito importante. Vamos ao conto Viagem aos Seios de Duília, né? Esse título tão instigante, né? Viagem aos Seios de Duília. Então vamos lá. Durante mais de 30 anos, o início lá, tá? Durante mais de 30 anos, o bondezinho das 10h15 que descia do Silvestre parava como um burro ensinado em frente à casinha de José Maria. Então nós temos ali o personagem José Maria. Tá? E ali encontrava almoçado e pontual o velho funcionário. Tá? Um dia, porém, José Maria faltou. O motorneiro batia a sirene, os passageiros se impacientavam, Floripes correu aflita a avisar o patrão. Achou-o de pijama estirado na poltrona, querendo rir. Tá? Então vamos lá. Situação inicial. Nós temos ali um funcionário público que todo dia bate cartão, literalmente, né? Ele pega o bonde no mesmo horário, o bonde chega, ele já está lá esperando. Então todos os dias acontece a mesma coisa, aquela rotina total, né? E ali um dia o bonde chega, né? Depois de 30 anos ali que acontece essa cena diariamente, o bonde chega e nada do José Maria. E aí apita e chama e vai lá Floripes correr para chamar, né? Floripes aflita. Quando eu li aflita, eu falei Floripes. Para mim, Floripes era nome de homem, né? Masculino. E depois eu vejo que Floripes é uma mulher, tá? Então, Floripes é uma mulher, tá? Floripes é a empregada dele, né? E Floripes também é estranho, né? Como assim, né? Vamos, patrão, o bonde tá esperando, né? E aí, ele fala para ela que ele não vai mais trabalhar. Pô, você não está sabendo que eu me aposentei? Tá? E ele trabalhava ali, né? Tinha uma posição importante, né? No ministério, e até o ministro, inclusive, manda um recado para ele, né? Eles dão um presente, né? E esse personagem, José Maria, tá? Ele precisa buscar o que fazer. Ele tem uma rotina tão, né, tão igual, né? Que ele precisa buscar alguma coisa a fazer, porque ele perde aquilo que ele faz todo dia, que é o trabalho. E agora vai fazer o quê? E ele começa a buscar, né? No início ele vai na repartição e ele começa a buscar ali uma forma de achar algo para completar aquilo que ele não tem mais. Tá? E ele começa a passear, tá? Fala do Pão de Açúcar, fala, né, do Corcovado, fala do Cristo. Pessoal, muito importante, tá? Olha como a literatura ela é fantástica. Tá? Vou só colocar algo aqui, um fator importante para vocês. Quando eu nunca tinha parado assim para pensar quando que o Cristo Redentor foi construído, né? Assim, parar realmente. Aí, através da literatura, a gente vai descobrindo essas, né? Isso. Por quê? Porque você vê ali, Machado de Assis não fala em Cristo Redentor. José de Alencar, anterior, muito menos, né? Então, os escritores dessa época não falam nisso. Primeira menção ao Cristo Redentor que eu vejo é Lima Barreto. Tá? E Lima Barreto, ele está ali, né, no pré-modernismo, mas eu não vejo nos primeiros textos do Lima Barreto, eu vejo depois. Né? Se eu não me engano, a primeira referência ao Cristo foi em Clara dos Anjos. Não me recordo agora, mas acho que foi em Clara dos Anjos, tá? Que é um livro depois. Né? E a gente vê aqui, tá, uma referência ao Cristo nesse conto que é dos anos 40. Né? Esse aqui é início dos anos 40, se eu não me engano. Tá? Então, ou seja, você tem uma referência ali de quando, mais ou menos, que foi construído Cristo. Isso é muito legal. A literatura traz muito isso para nós, tá? Você percebe, não se fala de algo, aí se fala de algo, você consegue se situar ali historicamente, tá? E então, aquilo para ele não tem valor, né? Aquela carta do ministro, aquele presente, ele não tem aquilo, como ele vai buscar. E aí, ele só se decepciona com tudo que ele vai buscar, tá?
Até que um dia ele começa a se lembrar do passado, né? Da cidade antiga que ele morava, lá em Minas Gerais, quando ele deixou Minas Gerais, e ele tem uma paixão, que é a do Ilha. Tá? E ele começa a cada vez mais pensar na Duília, só que um dia ele sonha com a Duília, e o sonho acaba, ele quer voltar ao sonho, o sonho não volta, né? Ele tenta dormir de novo, o sonho não volta, e depois de tanto pensar naquilo, ele resolve refazer o seu caminho. Tá? Não há como não lembrar, né, de Bentinho tentando reconstruir o passado, e ele tenta reconstruir esse passado, né? E ele vai atrás lá da sua amada Duília, que ele nunca conseguiu esquecer, né? E ele já com uma certa idade, né, não digo idoso, para aquela época sim, né, mas hoje nós seria uma pessoa jovem, tá? Ele vai atrás da Duília e ele fala, né, para Floripes, Floripes, eu vou partir em viagem, mas o senhor não volta? Eu não sei, ele não sabe, né? E ele vai até lá, no caminho ele encontra um homem, né? E esse homem, ele pergunta, né, se já chegando, né, ele pergunta se esse homem conhece a Duília. Aí ele fala, Dona Dudu, né? Ele fica com aquilo ali, né? Será? Né? Quem é essa mulher? Mas, enfim, tá? Ele segue a sua viagem. Chega na cidade, ele começa a procurar, tá? Pela Duília. E as pessoas também falam aquilo, né? Seria a Dona Dudu, né? E ele não fica naquela, né, sem saber, mas ele já coloca na cabeça, acho que é, né? Então, ele chega lá em Curvelo, né? Em Curvelo, a cidade, né? Não tinha mencionado anteriormente. E as pessoas falam nessa Dona Dudu. E ele segue. Só que ela se mudou para um outro lugar mais distante, tá? E nesse lugar, as estradas, né? Elas são terríveis, né? É um caminho muito ruim. E só uma coisinha, né? Relembrando lá. Por que ele se sente mal no Rio de Janeiro? Tá? Porque o Rio de Janeiro cresce muito de quando ele prestou atenção na cidade, de quando ele chegou, né? 30 e poucos anos. Então a cidade cresceu muito. Ele não se reconhece na cidade. Aí ele vai em volta ao passado. E quando ele chega lá em Curvelo, tá? Ele começa a se sentir bem no início. Por quê? Porque é uma coisa que é uma volta ao passado. Porém, ele se espanta que aquilo, em vez de crescer, regrediu. Está pior, né, do que quando ele deixou lá. Tá? E ele vai passando pelos lugares, né? Ah, esse é o Rio das Velhas, né? Com o companheiro dele, né? O companheiro dele se chamava Soeiro, se eu não me engano. E o companheiro vai explicando, né? Vai explicando para ele os lugares, ele vai passando e a memória dele vai ali voltando, né? A um momento ele pergunta, né? Se o próprio Soeiro conhece, né? A Duília. E o Soeiro também fala, né? Ah, a dona Dudu, né? E eles seguem ali, tá? Até que ele chega no lugar, né? E quando ele chega no lugar, ele vê lá um lugar chamado de escolinha rural, né? Essa mulher é professora agora, né? Ele chega ali no lugar, né? Uma escolinha rural, um lugar bem triste, né? Um lugar bem abandonado, tá? E num lugar chamado Monjolo. Tá? E ele vê lá, ele bate palmas e a mulher vem atendê-la. E claro, né, é aquela coisa já esperada, né? A Duília não é mais a mesma Duília jovem que ele viu. Né? É uma mulher que envelheceu, né? E é curioso que lá no passado a Duília mostra um seio para ele, né? É uma procissão e de repente tem um momento lá em que ela abaixa um pouquinho assim, ele consegue ver, e ele nunca consegue esquecer aqueles seios dela. E por isso o título do conto, né? Viagem aos seios de Duília. Ele quer reencontrar aquilo. Só que ele chega lá, né, como o próprio, né, narrador coloca aqui para nós, aqueles seios agora estão murchos, né? Então é como se ele reencontrasse uma pessoa, outra pessoa, né? E é um diálogo assim meio, né? Ele fala para ela, né? Primeiramente ele não sabe se ele fala, mas ele fala: ah, eu sou aquele rapaz aquela vez,
mas é claro que não acontece nada daquilo, né? É claro que é totalmente diferente o encontro, né, entre eles. Eu peguei aqui o meu livro, tá? O Chibé, que é um livro de contos. Por quê, gente? Porque quando eu li este livro a primeira vez, eu imaginei um final totalmente diferente, tá? Eu estava lendo, né, o conto Viagem aos Seios de Duília, né? E eu imaginei um final totalmente diferente para esse conto, né? Mas, na verdade, o final aí está ótimo, não estou criticando, né? E aí eu fiz com o meu final lá, eu mudei totalmente a história. Tem partes, né? Quem ler vai reconhecer a intertextualidade, tá? Mas o meu conto, o título é A Chama de Guilhermina. Então, Duília, no meu conto, vira Guilhermina, tá? Óbvio aqui, né, que eu li este conto e quis fazer o meu conto, tá? Só que aí o final é um final muito diferente, tá? É um final, ele vai atrás dessa mulher realmente, ele passa por todas essas, né? Mas ali o final é um final muito, muito, muito diferente, tá? Então aqui só para vocês, voltando aqui ao conto agora, né, da Duília, tá? A voz rouca mais parecia soluço que apelo. José Maria, os moradores se alvoroçaram. O que teria havido com a professora? Foi depois que chegou aquele estrangeiro alto. Quem será esse indivíduo? E já se preparavam para perseguir o intruso. Ele é visto como um intruso ali. Ele não pertence àquele lugar. Munindo-se de pedras e pedaços de pau, mas o desconhecido desapareceu na escuridão. Parada no meio do largo, Duília arquejava. Ninguém lhe ouvia mais a voz, nem lhe distinguia o vulto. Alguns soluços cortaram a treva. Então aquilo não fez bem para Duília e também acabou não fazendo o bem para ele. E o conto termina assim. Tá? Não sabemos o que acontece com o personagem daí por diante, mas essa volta ao passado também não foi algo legal, né? Nunca conseguimos retomar o passado já. Exemplo lá de Dom Casmurro. Tá? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!